Só que, como a gente está focado aqui numa renda mensal, você vai ter que fazer escolhas. Quando a gente tem uma carteira de investimento com ações, a gente tem basicamente duas escolhas: empresas de dividendos e empresas de crescimento. Empresas de dividendo, como o próprio nome diz, elas já estão num nível de maturidade maior e pagam mais dividendos gordos para você. Agora, quando você quer uma empresa com crescimento, dificilmente você vai ter uma empresa de dividendo junta, né? A empresa de dividendo e crescimento, elas não andam juntas, né? Por quê? A empresa de crescimento, como o próprio nome diz, ela vai reinvestir o seu valor de lucro, vamos dizer assim, para ela crescer, né? Multiplicar de tamanho. E a empresa de dividendos, ela não faz tanto isso, né? Ela pega o lucro dela, porque ela já está num patamar financeiro ou num tamanho grande para, então, dividir com os seus acionistas. Então, nesse ponto aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma carteira de dividendos, focada em dividendos, e tirar ações de empresas de crescimento, porque senão a gente teria baixo dividend yield, ou seja, baixa rentabilidade mensal para pagar dividendos. Então, a carteira de ações com foco em empresas de energia, financeiro, telefonia, farmacêutico, construção, saneamento, varejo, são empresas no Brasil que pagam dividendos, né? E os dividendos acima da média, algumas delas. Por isso, quando você for fazer a sua carteira de ações e começar a entender um pouquinho mais, você tem que compreender que tem essa divisão. E essa divisão aí é importante. Ah, mas eu tenho uma ação de uma empresa que não paga dividendo. Pois é, a maioria delas não pagam dividendos gordos. A maioria delas paga pouco dividendo, porque são empresas que crescem muito rápido. Exemplos aqui que todo mundo aqui deve conhecer. Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que ela cresce muito, é uma empresa de crescimento. Não é uma empresa para você ter dividendos. Os dividendos da Magazine Luiza provavelmente vão ser distribuídos lá no futuro, quando ela já tiver talvez num tamanho maior e aí possa remunerar os acionistas da forma de dividendos. Mas é opção da empresa. Então é bem importante a gente entender isso, porque não é você batendo lá na empresa que vai dizer, me dá um dividendo aí. Não, ela não vai fazer. Então é importante a gente entender essa relação e essa comparação. Os FIIs são completamente diferentes de ações. Os FIIs são fundos de investimentos fechados. Ações são empresas abertas e negociadas na bolsa. FIIs têm volatilidade menor. Por quê? Porque estão, né, por detrás deles lá com imóveis, lá na maioria dos casos. Ações não. Ações é uma empresa, ela pode se endividar, ela pode fazer várias questões que os FIIs não são autorizados, né, no sistema financeiro brasileiro, né, na questão da estruturação do FII. Então, o que a gente tem que levar em consideração também? Os FIIs têm valorização, mas é uma valorização muito menor do que ações, né? Tu não vai ter um imóvel que vai valorizar 500%, né, em 2 anos. É impossível, praticamente. Agora, ações podem ter empresas que vão lá de um ano para o outro e valorizam 200%, 300%. Eu tenho empresa na minha carteira que já valorizou 250%, por exemplo. Então, isso é uma possibilidade que ações lhe dão. FIIs, não. Então, entendam isso. Endividamento é muito importante. Os FIIs não podem se endividar no Brasil. Então, eles não podem pedir empréstimo para comprar imóveis, por exemplo. Isso é proibido. Então, ações já não. Empresas podem se endividar e, inclusive, é bom para a empresa que se endivide, porque contabilmente é bom para ela, né? Reinvestimento. É importante a gente entender que ações reinvestem os dividendos, os lucros delas, né? Os FIIs não. Os FIIs, por lei, são obrigados a distribuir 95% do lucro deles. Então, olha a diferença. E outra, obrigação de dividendos. Os FIIs são obrigados a distribuir dividendos. As empresas
Elas são também, mas elas têm a prerrogativa também de fazer aquela questão que eu acabei de falar para vocês, de reinvestir os dividendos, os lucros, desculpa, na própria empresa. E isso não é ruim, né? Se tu comprar uma empresa de crescimento, faz sentido, porque a empresa vai saber muito melhor alocar o dinheiro dela do que você propriamente dito, né? A empresa às vezes cresce 20, 30% ao ano. Você alocaria o dinheiro de dividendos e crescer 20, 30% ao ano? Às vezes não, porque é bem difícil achar investimentos que valorizam 20, 30% ao ano, certo? E a empresa alocando isso internamente acaba dando mais retorno para o acionista. Então, dividendos não são obrigados pela empresa a pagar com a maneira como o fundo imobiliário paga. O fundo imobiliário, na sua grande maioria, paga mensalmente, tá? A maioria deles pagam mensalmente. E as ações não há essa certeza. Algumas empresas já colocam ali, paga mensal e tal, mas elas não são obrigadas a isso. Então, o Salvador perguntou aqui, os FIIs valorizam menos que as ações? Na sua grande maioria, sim, pela concepção e pela estrutura do fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem ativos ligados ao mercado imobiliário. Pega o fundo imobiliário HGLG11 como exemplo. Ele tem centros de distribuição, ele tem grandes galpões logísticos, que é um imóvel do fundo imobiliário, que vale, sei lá, R$1 milhão, certo? A valorização daquele imóvel, ela vai acontecer no decorrer dos anos, né? E isso acontece. E também vai acontecer também uma valorização do fundo imobiliário no mercado mesmo, né? Às vezes a gente vê lá um prêmio lá de 20%, 30% sobre o que vale o imóvel, que é o P sobre VP. E isso é o que acontece na maioria dos casos. Agora, ações, a valorização das ações não é somente por causa do patrimônio da empresa. Pega uma empresa de tecnologia. Qual é o patrimônio de uma empresa de tecnologia? É um computador, às vezes nem o prédio é dela, é alugado, então não tem patrimônio ali, você não tem um imóvel, ela tem um serviço, ela tem um software, ela tem clientes que pagam aquilo ali de recorrência. Então é diferente a concepção de uma empresa e de um fundo imobiliário. Então tem que entender isso, porque senão as pessoas confundem e acabam alocando o dinheiro no lugar errado. Então, a renda mensal com ações vai ser diferente. Quando a gente for ver aqui a carteira de ações, ela vai ser diferente de uma carteira de fundos imobiliários, porque a carteira de ações aqui, ó, ela vai ser o pagamento anual, né? Ou seja, a empresa, que nem eu acabei de falar, não paga dividendos mensais na sua maioria dos casos, como os FIIs. Aí ela paga a cada 3 meses, uma vez por ano. Então eu peguei e somei todos os dividendos dela pago no ano, que seria então aí dividido por 12, daria um valor obviamente mensal, né? Então, diferentemente, né, dos FIIs, aqui a gente teria que ter um valor maior. Por exemplo, 218 mil. Só que o que acontece aqui, pessoal? Lembra que no FII era 177 mil, nas ações 218. Não é para todas as ações, né? Essa é a carteira que eu montei aqui para essa live. Então, o dividend yield médio dessa carteira com empresas do setor de energia, setor de telefonia, setor farmacêutico, construção, saneamento e também mais uma de energia, são duas de energia, teria um dividend yield de 5,53 ao ano. Isso por mês daria em torno de 0,46. Lembrando, né, galera, isso é uma carteira, né, educacional aqui, né, uma carteira para vocês entenderem como esse método funciona. E aí você teria, né, aí praticamente 4 vezes mais do que a poupança. 4 vezes mais. No FII era 5 vezes, aqui é 4 vezes mais. Sabendo que esse é um investimento mais arriscado, porque é de renda variável, e por isso você tem que ter primeiro a sua reserva de emergência e o seu médio prazo já bem tranquilo. Se não tem isso, você tem que montar essa carteira. Por isso eu sempre falo aqui, depois entre no meu perfil ali e olhe o treinamento Primeiros Passos Investindo. Olhe lá e veja que é isso que você tem que ter primeiramente montado, senão você vai entrar num buraco sem saída. Você tem que ter
o seu curto prazo bem certinho. Então, montando isso, você vai ter, então, 1.000 reais mensais, né, de rentabilidade para você fazer o que você quiser. Lembrando, ações pagam de uma maneira diferente, e aí você teria esse espaço, né, de dividendos sendo pagos para você, não mensal, mas, né, se você dividir por 12, teria então 1.000 reais. Lembrando, esse valor entra na sua conta da corretora, na sua grande maioria, sem imposto de renda. Nos fundos imobiliários é totalmente sem imposto de renda. Nas ações, tem um só situação que é importante entender. Ações pagam de duas maneiras geralmente: dividendos ou juros sobre capital próprio. Dividendos não vai ter imposto entrando na sua conta. Juros sobre capital próprio vai ter imposto de 15% sobre esse juros sobre capital próprio. Mas lembrando, né, tem algumas pessoas, mas meu Deus, não paga imposto. É porque a empresa já pagou imposto lá na fonte, né, pessoal? Aqui vai ter que pagar novamente, então tem muita gente aí que confunde as coisas. Galera, entenderam? Ficaram com dúvida nessa questão?